Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, no vídeo de hoje nós falaremos um pouquinho mais sobre seno e cosseno no ciclo trigonométrico. Mas antes, caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e ative as notificações. E uma outra coisa, temos um Instagram, nome @canal_exatas. Por lá nós postamos as principais notícias aqui do nosso projeto, além também de alguns rios. Então dê uma olhadinha por lá, beleza? Pessoal, essa aula aqui é como se fosse uma parte complementar a uma outra aula que tem aqui no canal, que é a aula que a gente falou um pouco sobre ciclo trigonométrico, também conhecido como círculo trigonométrico, e também sobre arcos. Naquela aula de lá, comentamos sobre alguns conceitos que são fundamentais para essa aula de agora, como, por exemplo, arcos simétricos e também o próprio conceito de ciclo trigonométrico. Então, dê uma olhadinha por lá e depois volte para cá. Foi? Voltou? Então, bora continuar aqui a aula. Pessoal, quando a gente fala de ciclo trigonométrico, a gente viu na última aula que era basicamente aquele círculo que ele ficava em um plano cartesiano. E esse ciclo que ficava em um plano cartesiano, a gente viu que a gente conseguia fazer algumas coisas com ele. A primeira delas era marcar arcos, marcar ângulos, que foi o nosso elemento de estudo da última aula. A gente me comentou que a gente conseguia fazer algumas coisas relacionadas à trigonometria. E é isso que você vê nessa aula de agora. A gente vai ver como a gente pode representar o seno e o cosseno no ciclo trigonométrico. Galera, primeira coisa, ciclo trigonométrico, isso é algo que eu não comentei na última aula, ele é um círculo de raio 1. Então, se eu pegar a distância do centro até a bordinha, aqui vai ser 1. Se eu pegar a distância do centro até a bordinha, aqui vai ser 1. A distância do centro até a bordinha, aqui vai ser 1 também. Se eu pegar a distância do centro até a bordinha, vai ser 1. A distância do centro até a bordinha vai ser 1. Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu pegar a distância daqui até aqui, é 1, porque o raio do ciclo é 1. Agora, se eu pegar essas daqui até aqui, também é 1, porque o raio do círculo é 1. Isso é importante para a gente começar os nossos estudos. Uma outra coisa, o eixo y é conhecido como o eixo dos senos, e o eixo x é conhecido como o eixo dos cossenos. Mas por que isso? Se eu pegar um arco qualquer, um arco alfa, e eu fizer a decomposição dele, decomposição tem aula aqui no canal, é uma aula mais voltada para a física, mas funciona matemática também. A decomposição é basicamente você projetar. Então, se eu pegar aqui o alfa e eu projetar ele, eu vejo que a distância do alfa até o eixo y é esse carinha aqui. Eu vejo que a distância do alfa até aqui é esse carinha aqui. Então, o que eu fiz? Eu posso pegar esse alfa e eu posso projetar ele no eixo y e no eixo x. E quando eu faço isso com esse ângulo alfa, uma coisa interessante é que a distância daqui até aqui vai ser o seno desse cara. Então a distância que vai ter da projeção do ângulo alfa no eixo y vai ser o seno desse ângulo. E a distância que vai ter da projeção do alfa no eixo x vai ser o cosseno desse ângulo. Vai ser o cosseno desse arco. Para explicar esse conteúdo, eu acho mais fácil a gente ver alguns exemplos. Mas antes, um pequeno macete. Sabe quando você acena para alguma pessoa? Quando você acena, você costuma levantar o braço, né? Fala assim, opa, aí, tudo bem? Quando eu estou acenando, meu braço está na vertical. Se eu aceno, meio que eu estou fazendo o seno. Então, o eixo dos senos é aquele eixo que está na vertical. Para decorar, eu fiz dessa maneira, tá? Eu acho que não é a melhor maneira de todos, mas funciona para mim. Então é o seguinte, pessoal. Para a gente ter melhor esse conteúdo, é bom a gente ver alguns exemplos. E o primeiro deles é conseguir calcular o seno e o cosseno dos ângulos 30 graus e 150 graus. Eu comentei com vocês agora há pouco que o 30 e o 150, isso foi na última aula, eles são ângulos que a gente chama de simétricos, são arcos simétricos. O que significa dizer que daqui para cá percorreu 30 graus e daqui para cá também percorreu 30 graus. Para pensar comigo, se eu percorrer 30 graus para cá e 30 graus para cá, você concorda comigo que a distância daqui para cá é a mesma daqui para cá? Ué, eu concordo, até mesmo porque eles são simétricos. Então eu caminhei 30 para cá, caminhei 30 para cá. Aí eu cheguei a uma certa distância. Essa distância aqui, ela é a mesma que essa distância bem aqui. Porque nos dois eu caminhei 30 graus, tá certo? E uma outra coisa, você concorda comigo que eu caminhei aqui para cima também, ó? Eu levantei. Então vou ter essa projeção aqui na vertical. Essa distância aqui, você concorda comigo que é a mesma distância que está aqui no ângulo de 30? Ou seja,
Quando a gente tem ângulos que são simétricos, arcos que são simétricos, em módulo, ou seja, apenas o valor, sem o sinal, vai ser igual o seu seno e cosseno. Nesse caso aqui, o de baixo é o cosseno, e nesse caso aqui vai ser o seno. Então, galera, o valor em módulo do seno e cosseno de arcos que são simétricos é igual, tá bom? Então, se eu pegar o cosseno de 150, ele vai ter que ser igual ao cosseno de 30. Isso em módulo, ou seja, sem o sinal, tá bom? E se eu pegar o seno de 150, ele vai ter que ser igual ao seno de 30 em módulo, isso desconsiderando o sinal, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vê um pouco melhor como é que isso funciona. Vamos lá. Eu comentei com vocês então que caso a gente fizesse a projeção, a gente encontrar uma distância. E essa distância, caso fosse no eixo x, ia representar os cossenos, e essa distância, caso fosse no eixo y, ia representar os senos. Então aqui do lado eu representei de vermelho o seno, e de azul eu representei o cosseno. Esse cara que você está vendo de azul, ele é o cosseno de 150. E esse cara que você está vendo de azul, ele é o cosseno de 30. E esse cara aqui, ele é o seno de 30. E esse cara aqui, ele é o seno de 150. Eu quero que você perceba uma coisa. Inclusive essa relação, tá? De seno ser igual a outro seno em módulo e cosseno ser igual a outro cosseno em módulo, galera, é porque eles são simétricos, tá? Isso não iria acontecer caso eles não fossem simétricos. Tem que ser simétrico para essa relação acontecer. Gente, eu quero que você perceba uma coisa. Lembra que a gente comentou lá naquela aula que a gente viu tabelinha? Tem uma aula de trigonometria aqui no canal, depois dê uma olhadinha por lá. Quando a gente comentou sobre trigonometria, a gente comentou que o seno de 30 ele era meio. Então se eu pegasse o seno de 30, a gente viu que ele era meio. E eu quero que você lembre de uma coisa. Lembra que a distância daqui até aqui vale 1 completo? Eu comentei porque o raio do círculo é 1. Então, galera, repara que aqui está mais ou menos até a metade do ciclo. Galera, não é uma coincidência. O seno de 30, lembra que no eixo y representa o seno. O seno de 30, de fato, é meio. Porque quando a gente coloca um ciclo trigonométrico, ele pega exatamente a metade dessa altura. Então, o seno de 30 é meio. E nesse caso, o seno de 30 ele vai ser igual ao seno de 150. Perceba que os dois, quando a gente faz as componentes, os seus senos aqui são iguais. O seno de 30 é esse carinha aqui do lado, e o seno de 150 é esse carinha aqui do lado. O seno dos dois, nesse caso aqui, são iguais. E lembra que eu comentei com vocês que, em módulo, o cosseno desse cara é igual ao cosseno desse cara? Pois bem, se você olhar o cosseno de 30, ele é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui dá aproximadamente 0,87. E isso faz muito sentido. Aqui é o 0 e aqui é o 1. Repara, ele vai até mais ou menos e não chega a 1. Ele vai até um pouco longe, mas eu estou só um pouquinho para ele chegar a 1. Isso porque, galera, isso aqui vale 0,87. Ele quase chegou em 1. Passou a metade, mas quase chegou em 1. Não chegou completamente. Por isso que esse cara aqui é 0,87. E agora, eu comentei com você também que o módulo, ou seja, o valor bruto desse cara aqui, desse cosseno aqui, ele é igual a desse outro cara aqui, porque ambos são simétricos. E galera, se você for olhar esse cara aqui, ele também é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 150 também é raiz de 3 sobre 2, que é aproximadamente 0,87. Porém, tem um detalhe. Quando a gente fala de ciclo trigonométrico, tem uma coisa que... Lembra que ciclo trigonométrico está em um plano cartesiano. Lembra que o plano cartesiano, se eu pegar para cá, eu tenho os valores que são positivos, aqui é o 0. Aqui tem o 1, o 2, o 3. Então, se eu caminhar para a direita, eu tenho valores que são positivos. Se eu caminhar para a esquerda, eu tenho valores que são negativos. Então aqui teria o menos 1, menos 2, enfim, assim vai. Então, o cosseno de 150, perceba que está na porção negativa. Se está na porção negativa, ele não vai ser apenas raiz de 3 sobre 2. Ele vai ter que valer menos raiz de 3 sobre 2. Ou seja, menos 0,87. Ele vale 0,87 em módulo. Ele é a mesma coisa que o cosseno de 30 em módulo. Porém, o seu sinal muda, porque ele está na parte negativa do eixo dos cossenos. Agora, repara aqui, no eixo y, se fosse para cá para baixo, eu sei que eu teria a porção negativa. Pensa num prédio. O prédio ele tem o térreo, que seria basicamente a origem,
E abaixo dele tem um subsolo. São os andares que são negativos. No meu prédio, por exemplo, tem o -1, -2, que é a garagem, porque fica no subsolo. Ela pega a origem e ela vai para baixo. Agora, em cima, tem os apartamentos que são positivos. Tem 1, 2, 3. Então, galera, se for para baixo, vai ter os valores que são negativos. Se eu for para cima, vai ter os valores que são positivos. Então, nesse caso, o seno de 150 e o seno de 30, os dois vão ser positivos. E nesse caso aqui, os dois vão ser iguais, que é meio. Então, as afirmações que a gente pode concluir é que seno de 150 é igual a seno de 30, que é igual a meio. E o cosseno de 150, eu vou até arrumar uma coisinha aqui, galera, rapidão. Beleza. A gente comentou que o cosseno de 150 é basicamente o cosseno de 30, só que com o sinal alterado, o sinal negativo. Então ele vai ser menos a raiz de 3 sobre 2, que é aproximadamente menos 0,87. Beleza? Esse é o nosso primeiro exemplo. Agora temos um outro exemplo. Temos os ângulos 45 e 225, e a gente quer achar o seu seno e cosseno. Uma coisa, tenta pausar o vídeo e tenta fazer por si mesmo, e depois volta pra cá, tá bom? Pausou? Fez? Vamos continuar então. Quando a gente pega o 45, a gente vai até aqui 45 graus. E o 225, a gente percorre do 180 até 225 e precisa percorrer 45 graus também. Ou seja, ambos são simétricos. Isso é um conceito da última aula, tá? E galera, por serem simétricos, lembra que eu comentei com vocês que em módulo o seno de um vai ser igual ao seno de outro em módulo, em valor, sem considerar sinal. O seno de um vai ser igual ao seno de outro, assim como o cosseno de um vai ser igual em módulo ao cosseno de outro, porque eles são simétricos. Agora, vamos ver como é que vai ser o seno de 45, cosseno de 45, assim como o seno e cosseno de 225. Vamos lá. O seno de 45, a gente sabe que ele é raiz de 2 sobre 2. Isso é naquela tabelinha. O raiz de 2 sobre 2 ele é aproximadamente 0,85. Isso é algo muito legal, porque repara que aqui o total é 1, que nem eu comentei com vocês. E repara que ele vai daqui até aqui. Quando eu pego o arco de 45 e eu projeto, o seno dele é essa distância bem aqui. E essa distância bem aqui não chega a ser 1, mas é o valor bem próximo dela, que é 0,85. Agora, a gente sabe também que o cosseno de 45, ele também é raiz de 2 sobre 2. E perceba que aqui acontece a mesma coisa. Ele quase chega no 1, mas não chega, porque esse cara aqui tem uma medida de 0,85. Perceba, o seno de 45, por estar nessa porção positiva, ele é positivo. E o cosseno de 45, por estar nessa região positiva do eixo x, é positivo também. Agora, se eu pegar o 225, eu sei que em módulo ele é igual ao cosseno e o seno de 45. Então esse cara aqui vai ser raiz de 2 sobre 2, assim como esse cara aqui de baixo, raiz de 2 sobre 2. E lembre-se, seno e cosseno de 45 são iguais, tá bom? Isso acontece apenas com 45. Se você pegar o 225, lembra que o cosseno de 45 ele era positivo. Agora, repara que o cosseno de 225 está na porção negativa do eixo x. Portanto, vai ser um valor que é negativo. Agora, lembra que o seno de 45 ele era raiz de 2 sobre 2 positivo? Agora, o seno de 225, repara que está na porção negativa do gráfico. Então, ele vai ser um valor que é negativo. Portanto, nós podemos concluir o seguinte. O seno de 225 ele é igual em módulo ao seno de 45. Porém, o seno de 45 agora negativo. O seno de 225 é igual ao seno de 45, porém negativo, porque está na porção negativa do gráfico. Então, os dois vão ser iguais a menos. Então, nesse caso, o seno de 225 vai ser igual a menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 225 ele é igual ao cosseno de 45, porém na parte negativa do gráfico, ficando então menos raiz de 2 sobre 2. Esses são alguns exemplos. E uma coisa importante. Se eu pegar aqui, por exemplo, 90 graus. 90 graus. Qual que é o seno de 90? Lembra, o seno é a distância aqui no eixo y. Repara, o seno de 90 é 1. Agora, e o cosseno de 90? Perceba que aqui não tem uma distância nenhuma no eixo x. Tem uma distância de 0, está coladinho. Portanto, o cosseno de 90 é igual a 0. Agora, vamos olhar o 0 aqui, o 0. Quando você olha o 0, qual que é o seno de 0?
Perceba que não tem altura nenhuma. Não tem altura nenhuma. Se não tem altura nenhuma, o seno de zero é igual a zero. Agora, o cosseno de zero, perceba que o cosseno é a distância aqui no eixo x. E repara, é 1. Essas também são algumas das conclusões que a gente pode chegar. Do mesmo modo, pega o 180. O seno de 180, repara que não tem altura nenhuma. Então, o seno de 180 é igual a zero. Agora, o cosseno de 180, repara que é 1, pode estar na parte negativa do eixo x. Portanto, o cosseno de 180 vai ser igual a menos 1. Agora, pega o 270, por exemplo. Acho que você já sacou a ideia, tá? Mas pega o cosseno do 270. Repara, o cosseno dele tem distância nenhuma em relação ao eixo x. Então, o cosseno dele é igual a zero. Agora, perceba que o seno dele vai daqui até aqui. Portanto, o seno de 270 equivale a 1, só que está na porção negativa do seno, portanto é menos 1. E agora, o último ângulo que chegou para a gente analisar aqui, o 360. Repara que o 360 está na mesma posição que o zero, portanto vai acontecer a mesma coisa. O seno dele vai ser igual a zero. Repara, o 360 está no mesmo ponto que o zero, não tem altura nenhuma, portanto o seno dele vai ser igual a zero. E o cosseno dele vai ser igual a 1. Porque tem um raio completo de 1 aqui, e além de ter esse raio completo, está na porção positiva. Entenderam? Ou seja, pessoal, temos aqui o eixo y, que é o eixo dos senos, vamos de acenar, e o eixo x é o eixo dos cossenos. Se você tiver ângulos que vão de 0 até 90 graus, você vai ter que o seu seno é positivo e o seu cosseno é positivo. Agora, se você tiver ângulos que vão do 90, né, que são maiores que 90 e menores que 180, você vai ter que o seu seno é positivo e o seu cosseno é negativo. Agora, se você pegar ângulos que são maiores que 180 e menores que 270, você vai ter que o seu seno e o seu cosseno são negativos. Agora, se você pegar ângulos que são maiores que 270 e menores que 360, você vai ter que os seus ângulos, o seu seno ele é negativo e o seu cosseno é positivo. Gente, no mais é isso. Eu peço desculpas pela aula, achei que ela ficou tão boa. É um conteúdo que é um pouco confuso, mas espero de coração que vocês tenham gostado. Qualquer dúvidas, deixe aqui nos comentários e também no nosso Instagram. Vou lá responder as dúvidas de vocês. O material, inclusive, está aqui na descrição. Beleza? Galera, forte abraço. Para quem tá vendo hoje, é 9 de abril, tem um coelhinho aqui. Feliz Páscoa para vocês, viu? Forte abraço, tudo de bom. Tchau, tchau, galera. Valeu!